Olá, eu sou o professor Stoessel e hoje é nossa primeira videoaula. Iremos falar sobre Guerra Fria, tema que eu escolhi para hoje estarmos falando. O que foi Guerra Fria? A primeira pergunta que eu faço a vocês, alunos. Segunda, quem são os países envolvidos? Terceira, quais são os modelos políticos e econômicos que desencadearam essa guerra? Eu estou aqui para mostrar para vocês o que de fato foi a Guerra Fria. Espero que vocês gostem. Essa é nossa primeira videoaula. Vamos lá aprender sobre Guerra Fria. Durante décadas, o mundo assistiu a um jogo ameaçador disputado entre Estados Unidos e União Soviética. Só que não era um jogo comum. Os dois adversários não apertavam a mão um do outro. As peças não eram de madeira ou de plástico. E, principalmente, o resultado podia ser muito, mas muito perigoso. As peças movidas pelas duas superpotências eram seus aliados. O Luiz comentava a cada jogada. A cautelosa batalha entre os dois grandes jogadores não impediam que surgissem muitas guerras localizadas e que os aliados vivessem conflitos prolongados. Os espectadores, assustados, torciam para que o tabuleiro não virasse. Se a partida esquentasse, o planeta podia acabar, destruído pelas armas nucleares e pelos interesses hegemônicos de norte-americanos e soviéticos. Bom, como esse primeiro tema que iremos abordar aqui, a gente vai falar de capitalismo. O que foi o capitalismo? Todos nós sabemos, entre outras línguas, que o capitalismo ele visa o lucro, ou em outros termos, através de dinheiro. Quem tem mais dinheiro tem mais poder. E é assim que justifica toda essa hegemonia dos Estados Unidos, um país extremamente capitalista que visa o lucro. Mas eu não estou aqui para defender ou o capitalismo ou qualquer outro sistema econômico. Estou aqui para explicar para vocês o principal contexto da Guerra Fria. O que aconteceu? A Guerra Fria teve um embate entre dois modelos econômicos, o socialismo e o capitalismo. Primeiramente, eu vou estar esclarecendo para vocês o que foi o capitalismo. Quem escreveu as teorias de capitalistas, esses caras que vivem em função do lucro e até as especulações financeiras que hoje temos nos dias atuais. Como teóricos, os principais deles foram Adam Smith e John Locke. Essas duas pessoas que escreveram essa teoria capitalista. Teoria essa que é implicada hoje nos países de primeiro e em desenvolvimento, primeiro mundo e em desenvolvimento. Esses países têm como modelo esse próprio capitalismo que visa o lucro. Porém, em outros termos, temos outros países que já não são tão capitalistas assim. Ou melhor dizendo, temos países que não são politicamente capitalistas, porém a sua economia é o lucro, visa o lucro. Um desses países mais conhecidos e hoje o maior da Terra é a China. A China ela é politicamente socialista, digamos comunista e capitalista, porque ela tem uma das maiores economias do mundo. Então, como pode um país que ele tem política diferente de economia? É difícil a gente estar separando isso. Vamos estar falando também sobre isso no decorrer da nossa aula de hoje. Daqui a pouco irei mostrar para vocês como que foi que ocorreu essa embate, melhor dizendo, esse embate entre o capitalismo e o socialismo, ou melhor, Estados Unidos, União Soviética. Vamos lá, aguardem aí que vocês vão gostar dessa nossa aula de hoje. O socialismo de mercado na China, que é o que a gente estava falando agora há pouco, ele tem vários conceitos e características dessa economia socialista. O socialismo de mercado nada mais é do que um sistema político econômico que mescla as características socialistas na área política com princípios da economia de mercado. A China é, atualmente, o único país a seguir esse socialismo de mercado. As principais características que envolvem esse mercado é o controle político através de um único partido,
controle social realizado pelo governo através de uma censura e repressão aos opositores, controles de preços e salários e estímulos voltados para a instalação de multinacionais no país, com incentivo fiscal e manutenção de mão de obra barata, são um desses exemplos e é um desses estímulos. Também a ausência de democracia. Já no caso da China, o socialismo de mercado teve início no final da década de 70, quando Deng Xiaoping implantou reformas econômicas no país. Uma das principais medidas foi a abertura da economia chinesa ao mercado econômico exterior. Porém, o Partido Comunista Chinês continuou controlando a política chinesa. Após as reformas, a China obteve um grande salto de desenvolvimento econômico. Vocês sabiam que, de acordo com os analistas de economia internacional, a China poderá se tornar a primeira economia do mundo já a partir do ano de 2020, ultrapassando, por incrível que pareça, os Estados Unidos? Só resta saber se esse controle político-social continuará no país. Bom, alunos, dando sequência à nossa videoaula de hoje, eu gostaria de falar para vocês as principais diferenças entre o capitalismo e o socialismo. Por exemplo, no capitalismo você tem uma liberdade econômica maior, ou seja, você tem a livre concorrência, porém, em outros casos, pouca intervenção do governo. Do lado socialista, você já tem uma falta de liberdade econômica com grande intervenção do governo. No capitalismo, os salários dos trabalhadores são definidos pelo mercado. Afinal, você trabalha numa função, você ganha por ela. Exemplo, médico ganha por médico, professor ganha por professor, mecânico por mecânico e assim por diante. Já no socialismo, os salários são controlados extremamente pelo governo. Eles que definem quanto nós iremos ganhar como trabalhadores. A questão dos produtos no capitalismo são definidos pela lei de oferta e da procura. Já no socialismo, quem define os preços é o próprio governo. No capitalismo também, os investimentos nos setores de economia são feitos pelo Estado e também pela iniciativa privada. Já no socialismo, os investimentos são feitos pelo próprio Estado. Um outro fator primordial entre a diferença de capitalismo e socialismo é a desigualdade social. Por quê? No capitalismo, as pessoas têm uma grande dificuldade, têm uma desigualdade muito grande, então existe muita desigualdade social. Do lado socialista, não. Todos ganham iguais, todos têm o mesmo poder aquisitivo e não tem essa diferença entre as classes. O fator primordial do socialismo, eles prezam muito a educação e a saúde. Já no capitalismo, quem tem dinheiro paga, quem não tem recorre a outros meios. Vamos continuar falando daqui a pouco sobre a corrida armamentista e as possíveis guerras que teve durante essa Guerra Fria. Então, meus alunos, como a gente via dizendo antes, a Guerra Fria ela é esse sistema que embate entre dois modelos políticos e econômicos. Porém, ela tem início logo após a Segunda Guerra Mundial, pois tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética vinham disputar essa hegemonia política, econômica e militar do mundo. A União Soviética ela possuía um sistema socialista baseado numa economia planificada, embora ela tinha somente o Partido Único, o Partido Comunista, o que